Senhor Jesus, podeis tomar assento. Quero registrar minha gratidão a Deus por Ele ter nos proporcionado mais uma oportunidade de voltar a essa casa que me traz profundas, relevantes e significativas lembranças, pois foi aqui que comecei os meus primeiros passos, ainda engatinhando. Deus usou a vida do pastor Arnóbio Tavares Lima, que tem um respeito, uma admiração, que é uma referência para nós e para os obreiros que estão começando, na sua visão, na sua predisposição, na sua convicção, nos seus empreendimentos, em todas as ordens necessárias. É um mestre e aprendi muito ouvindo, podendo participar de alguns trabalhos externos, de cruzadas, congressos, encontros, e foi salutar para mim rever os companheiros, os pastores, evangelistas, presbíteros atuantes como dirigente em respectivas congregações, pastor Genival Bento, que amo de coração, tenho um carinho, um respeito muito grande e fico feliz em ver o que Deus vem fazendo na sua vida. Não digo mais nem nos exteriores, estou falando agora de mundo, né? Glória a Deus. E ele tem uma facilidade de aprender línguas estrangeiras, já fala japonês, coreano, castelhano, italiano, inglês, espanhol. Glória a Deus. Ele me deu a paz do Senhor ali, eu fiquei tremendo. Ele falou numa língua que eu não entendi. Mas, meus amados irmãos, como é bom rever os companheiros e estar aqui na noite deste dia para meditar com os irmãos um texto de uma reunião tão solene, onde estamos na celebração, no ato de celebração da Santa Ceia do Senhor, que traz para nós tantas revelações contundentes, ricas, pois quando nos reunimos para participar desta solenidade, não tem como você não fazer 3 viagens: retrospectiva, introspectiva e perspectiva. Na retrospectiva, a gente entra no túnel do tempo e visita os tempos que nós estávamos distantes, enclausurados, refém de Satanás. Ali a gente percebe que estávamos descendo a galope para o abismo, nos distanciando cada vez, cada dia, cada momento de Deus. A intro é uma análise pessoal, quando o próprio apóstolo Paulo disse: examinai a si mesmo. Ninguém tem poder para examinar a vida de outrem. Glória a Deus. O nosso agente é particular. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E o perspectivo depende do que nós estamos plantando, porque a nossa fé, a nossa mente revela o futuro. Quem crê neste futuro, levante a mão e dá uma glória a Jesus. Então fica aqui registrado a minha gratidão a Deus, ao pastor da igreja pela confiabilidade. Quero louvar a Deus pelos irmãos e as irmãs que estão apostos, buscando de Deus algo da parte do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, eu quero, com a ajuda de Deus, convidar os nobres e queridos irmãos para um texto na palavra de Deus, onde vamos aprender um pouco, glória a Deus, com o nobre servo de Deus,
Convido a todos que apóstolos estão, que trouxeram a carta magna, abrindo no livro de Tiago, glória a Deus, capítulo de número 2, carta de Tiago, capítulo de número 2, versículo 1. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também alguma pessoa pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui no lugar de honra, mas disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado. Porém, não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos fizeste juízo de maus pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme as Escrituras, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fizerdes ou fizeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Quem diz amém? Que Deus aplique a credibilidade de sua palavra em nossos corações. Meus amados irmãos, eu quero meditar nesse texto subordinando ao tema: como saber se a minha fé é verdadeira ou falsa? Quando lemos para o texto, vamos aprender que a carta de Tiago é um dos livros mais atuais e necessários para a igreja contemporânea, pois, meus amados e queridos irmãos, Tiago ele é comparado ao Sermão do Monte. Ele tem princípios práticos, ele tange os grandes temas da vida cristã de forma clara, direta, rica, relevante, precisa e significativa, pois o texto em tela revela que Tiago está preocupado com a prática do cristianismo. Prática aqui, em primeiro lugar, fala de aplicação das regras, dos princípios de uma arte ou de uma ciência. Prática aqui, em segundo lugar, fala de ato ou efeito de praticar. Para Tiago, não basta ter um credo, fazer uma profissão de fé ortodoxa. É preciso viver de forma responsável e digna diante de Deus, pois a mensagem em apreço desafiará a nós fazermos um balanço de nossas vidas, ou seja, um diagnóstico exatamente da nossa experiência cristã. E quando se fala aqui de diagnóstico, nós entendemos, glória a Deus,
que serve para identificar os problemas, ou seja, exames complementares que poderão trazer informações adicionais cruciais para esclarecer dúvidas e estreitar as possibilidades exatamente do diagnóstico. Dentro deste conceito, vamos entender alguns pontos culminantes. Quando lemos Tiago, entendemos que é impossível colocar-se diante do espelho deste livro sem identificar as necessidades de sermos corrigidos por Deus, pois todos sabem, nós sabemos que o trabalho do espelho é refletir a nossa imagem. E interessante, senhoras e senhores, é que o espelho, ele não maqueia. O espelho, ele não confunde, nem se confunde. O espelho, ele revela a verdadeira imagem. Espelho, glória a Deus, ele reflete com veemência e exatidão a luz do reflexo existente. Pois, todas as vezes que olhamos para a Bíblia, ela mostra como eu estou, para onde eu estou indo e como eu irei. A Bíblia é espelho para mim, é espelho para você, e que traz a direção, que traz a revelação. Se você crê nesta verdade, levante a mão e dê glória a Deus. Olhem o que Tiago diz sobre a palavra de Deus como espelho. Tiago, capítulo 1, versículo 23 e 24. Ele diz: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que se vê no espelho, mas numa conjunção adversiva, que é usada para transmitir a ideia de oposição ou adversidade. Depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece da sua aparência. O que é que eu entendo aqui? A pessoa de memória curta. Deus mostra, Deus revela, Deus manda, Deus avisa, Deus esclarece, Deus estabelece, e entra pelo ouvido e sai pelo outro. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Mesmo você sem querer ouvir e guardar, a trombeta do alerta de Deus continua te despertando, porque existe um plano, um projeto estabelecido por Deus a teu respeito, e Deus não vai abrir mão de você. Se você crê, dê glória. Se você crê, dê glória a Deus. Glória a Deus. Segundo a Bíblia, o espelho é mencionado como um símbolo de reflexão e conhecimento. Observe, quando nós falamos, pensamos sobre reflexão, que é o ato, o efeito de refletir. Segundo, concentração do espírito sobre si próprio, suas representações, ideias e sentimento. E o que é conhecimento, pastor? É a capacidade humana, glória a Deus, de manifestar, de revelar, de entender, de aprender, de compreender as coisas. Além disso, ele pode ser aplicado, criado, exatamente experimentando um novo. Todas as vezes que consultamos as Escrituras Sagradas, Deus se predispõe em nos orientar, em nos revelar e nos mostrar o verdadeiro caminho que Ele tem para mim e para você. Se você crê nesta verdade, por gentileza, levante a sua mão e dê um glória a Deus. Como saber se a minha fé é verdadeira ou falsa? Primeiro, precisamos entender o que significa fé. O que é fé? Segundo o conceito e definição da etimologia, fé é um sentimento, diga glória a Jesus, irmãos, de crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. O que é fé, pastor? Fé do latim fide, que é a adesão
de forma incondicional que a pessoa possa a considerar como verdadeira, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo, exatamente de verificação, para a absoluta confiança que se deposita nesta ideia ou fonte de transmissão. Por isso, carta aos escritores Hebreus, capítulo 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que se não vê. Quem tem fé não depende de evidência, não depende, da própria revelação. Quem tem fé é porque tem convicção, e quem tem convicção, deixa eu ver a mão aqui, levanta e glorifica a Deus. A fé, ela é o combustível para acionar a nossa predisposição. A fé, ela nos condiciona a nos aproximar de Deus. A fé, ela nos impulsiona a acreditar no impossível. A fé, ela não depende de parcerias. A fé, ela não depende de patrocínio. A fé, ela depende da palavra. Se tem palavra, tem revelação. Se tem revelação, tem manifestação. Se tem manifestação, tem crença. E que tem crença, tem esperança. Levante a mão comigo e dê glória a Deus. Pasme, mas nós estamos vivendo em uma crise de fé. Pessoas que já não acreditam mais em profecias. Pessoas que não acreditam mais nos dons espirituais. Pessoas que não acreditam mais no sobrenatural. E sabe como é que eu dou o nome dessas pessoas? Com todo respeito, temor e tremor do Senhor. São as pessoas que vivem uma vida de superficialidade. Uma pessoa que vive uma vida de superficialidade, ele não tem a profundidade da revelação de Deus. Quanto mais você desce, mais os céus se abrem. Quanto mais você desce, mais vocês estarão alicerçando a sua vida espiritual. Se você crê nisso, dê glória a Deus. A Bíblia registra categoricamente sobre 3 tipos de fé. Primeiro é a fé chamada a fé comum ou natural. E nós temos dentro da nossa igreja, nós temos dentro do nosso ministério, nós temos dentro dos nossos pregadores, nós temos dentro dos nossos ensinadores a fé comum ou natural. E como identificar esta fé, pastor? A fé natural é aquela que depende de evidência, tais como: eu planto arroz e colho arroz, eu planto feijão e colho feijão. Essa é a fé natural. Primeiro ela precisa ver para quê? Precisa ver para crer. Lembra de Tomé? Eu preciso ver as marcas. E Jesus disse: pois vê, Tomé. Bem-aventurados, Tomé, são aqueles que não viram e creram. Sabe por que você crê naquilo que você não está vendo? Porque a sua fé não é natural. Você crê nisso? Dê glória a Jesus. Diga glória a Deus. E o que é que eu vejo, pastor? É que esta fé natural, além de depender de evidências, depende também da lógica. Não tem lógica. Um menino com 1,65 m, com uma funda, descer para o vale para desafiar o homem mais perigoso de todos os exércitos, com quase 3 metros de altura. Um menino que desafiou o leão, o urso, e que quando chegou de frente da batalha, que viu o confronto que já durava 40 dias e 40 noites, e mesmo sendo pressionado pelo oponente, a fé de Davi o blindou diante desta decisão
E ele olha para o gigante e diz: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: eu não dependo de armas terrenas e nem de evidências terrenas, porque o Deus que me deu autoridade para vencer o urso e o leão vai me dar para vencer a ti, Satanás. Você sabe por que você está assim, enclausurado, encaçapado, frustrado, desmotivado, refém das circunstâncias? Porque a sua fé está dependendo da evidência. E a fé que depende de evidência é uma fé frustrada. Você precisa crer antes que aconteça, que é uma forma de você expressar confiança naquele. Levante a mão que eu quero pregar esta noite. Quando Saul chegou para Davi e disse: meu filho, você não tem condições. É porque Saul, ele tinha a fé natural. A fé dele era dependente de evidências. Mas interessante que quem tem fé, irmãos, sobrenatural, ele não vê tamanho, ele não vê posição, ele vê oportunidade. Ó, que o Espírito Santo fala aqui. Todo propósito de Deus acompanha o processo. Quem abandonar o processo não é apto para receber o propósito de Deus. E outra coisa, propósito Deus já revela, mas processo não. Ele revelou a José, lembra? Ele no campo e 11 molhos se dobrando diante dele. Depois revelou a ele uma lua e um sol. A lua representava a mãe, o sol representava o pai, se dobrando diante dele. Mas Deus não revelou a ele os meninos discutindo para tomar a túnica dele. Deus não revelou os meninos discutindo em colocar ele dentro de uma cisterna. Deus não revelou a ele os meninos comendo em volta da cisterna, rindo e dizendo: a companhia de ismaelita está vindo aí, nós vamos vender ele. Eles não entendiam que Deus estava usando o processo para levá-lo ao cumprimento do seu propósito. Eu vim aqui esta noite para te perguntar: que tipo de fé você está exercendo? É a fé humana, a fé natural? A fé que depende de evidência? A fé comum? Segunda-feira é a fé salvífica ou salvadora. Entretanto, os principais atos da fé salvífica possuem relação imediata com Cristo. Ninguém tira da tua cabeça que você é salvo, que você é perdoado, que você é regenerado, que você é santificado, que você vai ter um novo nome escrito lá em cima, numa pedrinha que só é você quem vai saber. Ninguém pode te convencer que você não vai subir, porque a fé salvífica, ela revela e te dá essa certeza coerente. Quem crê nisso, levante a mão e dê um glória a Deus. Glória a Deus. Ela possui relação imediata com Cristo, ou seja, aceitar, receber e confiar exclusivamente nele para justificação, santificação e a vida eterna, em virtude do pacto da graça. Observe, irmãos, como Deus é tão extraordinário.
Glória a Deus. E quando nós olhamos para isto, irmãos, nós entendemos que a fé aqui, ela manifesta exatamente a evidência aos 3 elementos simultâneos da salvação: a regeneração, a justificação e a santificação. E a terceira fé é a fé operante. O que é uma fé operante, pastor? É exatamente, irmãos, a fé operante, do latim fidúcia, que significa obter confiança ou manifestar compromisso. A fé operante foi aquela que o centurião manifestou no encontro com Jesus. A fé operante, ela te impulsiona para o milagre que você está aguardando. Quando o cidadão se apresentou a Jesus e contou-lhe a situação do seu criado, que tinha 2 situações, uma situação física e uma situação espiritual. Ele estava debilitado fisicamente, mas atormentado. E Jesus disse: eu irei na tua casa. Ele disse: aqui o dedinho. Não, eu não tenho condições não. Eu tenho um cargo, eu tenho posição, eu tenho status, mas não tenho dignidade de te receber debaixo do meu telhado. Agora eu quero dizer, do jeito que eu tenho autoridade para dizer a um dos meus: vá, ele vai, vem, e ele vem. Assim tu tens autoridade de mandar uma palavra. Quem crê nisso aqui, levante a mão e dê glória a Deus. Só precisa dizer uma palavra, e o meu criado sarará. Sabe o que é isso, irmão? Convicção. O homem ouviu falar dos milagres e gerou nele a fé operante. O que Deus está querendo na sua igreja nesses últimos dias é a manifestação da fé operante. Veja como está tão difícil hoje. Num culto são poucas pessoas que pedem para ser ungidas, porque acredita mais no Dorflex ou no analgésico de que na unção. Porque quanto mais nos afastamos da presença de Deus, mais ficamos vulneráveis. E essa vulnerabilidade, ela compromete o nosso relacionamento com Deus. E quando o nosso relacionamento com Deus está comprometido, o raciocínio lógico perde a sua disponibilidade, fica refém. A percepção perde a sua ação, o discernimento fica comprometido. Mas esta noite Deus te trouxe aqui para te dizer: eu quero manifestar na tua vida a fé operante. Sabe o que é fé operante? É você dizer não para Satanás e dizer sim para a vida. Você sabe o que é a fé operante? É independentemente das circunstâncias, você se manter firme. E você dizer: irmão, a fé operante é aquela que foi manifesto quando Jó não tinha mais nem a quem recorrer. A própria mulher foi usada, irmãos, para dizer ele: tu ainda, numa situação como esta, retém a tua integridade, a tua sinceridade. Satanás queria que ele abrisse a boca para dar legalidade a Satanás. E a mulher, como estava vulnerável, em choque por perder tudo, perdeu os filhos, perdeu os bens, e vendo seu próprio esposo se desvaindo, a mulher, como uma louca, diz para ele: tu nessa situação deplorável, avassaladora, ainda retens a tua integridade. Você já pensou como foi que o inferno se reuniu? Disse: agora não tem mais para onde correr. Todos os recursos se findaram. Ele cadavérico,
febril, exalando um mau cheiro. Ele olha para a mulher e diz: como uma doida, como uma louca, tu falas. Receberia eu o bem de Deus e não receberia o mal. Eu sei que o meu Redentor vive. Levante a mão se você crê nesta declaração. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Irmão, profetizar quando estamos sendo honrados, quando estamos sendo aplaudidos, quando estamos sendo reconhecidos é muito fácil. Agora profetizar para você mesmo, diante de uma catástrofe como essa, tem que ter uma fé operante. Eu creio que o diabo disse: como este homem ainda resiste? Porque Deus não erra quando Ele diz: é meu servo fiel, íntegro, temente e que sabe se desviar do mal. Eu queria ver a sua mão bem alto, glorificando e exaltando o Rei de Deus. O que é fé, pastor? Fé é a confiança absoluta em Deus. E o que é uma confiança absoluta? É aquela voz do Espírito Santo que te diz como deve agir. É aquela voz que diz para você: não desista. É aquela voz que diz para você: não tem nada perdido. É aquela voz que diz para você: fui eu quem fechei, mas sou eu quem vou abrir. É aquela voz que diz para você: não se justifique, deixe que eu sou o seu advogado. Dá para dar glória aí? Não. Oh glória, oh glória, oh glória. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória a Deus. Nós estamos vivendo em uma crise tão grande, irmão. Eu sou procurado continuamente por pessoas que estão dominadas pela ansiedade. A ansiedade tem levado tanta gente para distante de Deus. A ansiedade tem levado tanta gente para as drogas das farmácias, se tornando refém, dependente daquela droga. Porque a ansiedade, ela vai te afundando e daqui a pouco você está tomado pela depressão, porque a ansiedade é combustível para alimentar a depressão. A ansiedade é a causa da depressão. Mas a fé em Deus, ela estabelece para ti um escudo para você se defender diante desta mazela miserável. Um trabalho como este de Santa Ceia, onde nós temos consciência que aí na mesa existe um pão que foi preparado por um profissional, hein? Aí tem um suco de uva que foi preparado também por um profissional, mas que representam, depois de orado e dado graça, simbolizando o corpo e o sangue de Cristo, que foi exatamente o resultado do sacrifício para te dar liberdade. E hoje está aqui sentado, apóstolos, louvando, bendizendo, ouvindo a mensagem e glorificando a Deus. Nós não estamos numa reunião de funeral, irmão. Nós estamos numa reunião de alguém que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Diga glória a Deus. O capítulo 2 da carta de Tiago é um dos textos mais importantes da Bíblia. Muitos estudiosos, eles se enganam e não conseguem entendê-lo, porque para entender as coisas espirituais, é preciso ser espiritual. A Bíblia diz que o homem natural não entende, não compreende as coisas espirituais. Lutero pensou que Tiago estivesse contradizendo Paulo. Romanos capítulo 4, 2 e 3. Tiago capítulo 2, versículo 21 e 22. Vamos às escrituras.
o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 4, 2 e 3, quando ele diz: porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus, pois que diz as Escrituras: creu Abraão em Deus e isso foi imputado como justiça. Tiago, no capítulo 2, versículo 21 e 22, diz: porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Daí Lutero chama Tiago de carta de palha, e sentiu que a carta de Paulo não tinha o peso do Evangelho. A pergunta que eu lhes faço é: será que Tiago estava se contradizendo com Paulo? O que é que estava acontecendo? Absolutamente que não, porque eles se completam. Como assim, pastor? Precisamos entender que são duas colocações diferentes, de Paulo e de Tiago, porém, sobretudo, outro sim, eles se completam. Como eu posso entender isso, pastor? Precisamos compreender que Paulo fala da causa da salvação e Tiago fala da evidência da salvação. Um fala da causa e outro fala da evidência. Olha o que é que eu aprendo aqui, irmãos, quando Paulo está aqui trazendo esta verdade. Glória a Deus. Já Tiago fala da evidência da salvação. Paulo falou que a causa da salvação é a justificação pela fé somente. A definição para a causa dentro da etimologia bíblica é aquilo que determina a existência de uma coisa ou de um acontecimento. Isto fala de razão, motivo, explicação. Quando Paulo fala sobre a causa da salvação, ele está identificando a existência, a razão, o motivo e a explicação. Ninguém é salvo pelas obras. Diga glória a Deus. Mas ninguém pode conhecer a salvação em você sem as obras. Porque um é a causa e o outro é a evidência. Aí é onde veio o negócio apertar. Porque muita gente diz que é salvo pela causa. Mas onde estão as evidências dessa tamanha salvação? Olha que coisa impressionante. Não sei se dá para dizer pelo menos glória a Jesus. Tiago diz que a evidência da salvação são as obras da fé. A definição para evidência é algo que do caráter que é evidente. E como evidência é uma prova. Por exemplo, está em evidência significa estar em destaque, em bom conceito ou situação. Precisamos entender que o apóstolo Paulo olha para a causa da salvação e Tiago olha para a consequência da salvação e fala das obras. A consequência aqui fala do resultado natural, provável e o esforço de um fato. Glória a Deus. As nossas atitudes revelarão ou evidenciarão a salvação de Deus que está em nós. Quem entendeu o que eu falei? Quando eu sou omisso do trabalho que me é responsabilizado, que me é facultado, que me é comissionado, que me é gerenciado, então eu estou incompleto. Eu digo que sou salvo, mas não evidencio a salvação através das minhas ações, da manifestação corporal e intelectual em relação a fatos ou pessoas, não é? Interessante, irmãos, que o que fala não é a verbalização da palavra. Tem muita gente que prega,
mas não tem obras. Receba. Conhece a teologia, conhece o hebraico, conhece o grego, o aramaico, a Septuaginta, mas não conhece trabalho. Uma mulher ficou observando um homem e disse: filho, vem cá, filho, tem um cabra aqui diferente. Vem cá, está vendo aquele homem que está passando aqui todo dia por nós? Ele é o quê? O que foi que ela viu nele? Evidências. O que vai evidenciar que eu sou salvo não é pregar bem, não é cantar bem, não é tocar bem, não. São as obras que eu faço que vão evidenciar a salvação na minha vida. Não dá glória não, eu dou por mim, por você. Deus não te chamou só para a salvação, Deus te chamou para evidenciar a salvação. Então, quer um conselho? Corte as cordas das redes, enrole ela, jogue no canto e tome a responsabilidade que foi lhe dada para produzir no reino de Deus. Tem alguém aí que pode dar glória a Jesus? Observem que o apóstolo Paulo deixa isso claro, quando ele diz: porque pela graça sois salvos, por meio de quê? Da fé. E isto não vem, é o quê? Não vem pelas obras, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas. Olha aqui, olha aqui. Você foi criado, não foi para dormir não, foi para as boas obras. Você foi criado, não foi para disputar quem prega melhor, quem ensina melhor e quem conhece melhor. Você foi criado para as obras. O caminho que você está indo é um caminho curto, porque Deus não lhe chamou para disputar. Aqui não tem lugar para disputa, aqui tem lugar para abnegado, servo. Levante a mão e dê glória. É um puxa e encolhe, parece que quando um está pregando, o outro cruza os dedos. E é macumba, é? Vai dar errado, vai dar errado. Para tu crescer, Zé, não depende de derrubar ninguém. Tu cresce da forma que Deus te levanta, do jeito que Deus quer. Fica na posição. Deus não precisa dessas articulações não. Se alguém não sabe qual a você, dê glória, mas não fique falando mal e nem tentando denegrir a imagem de ninguém. Quem opera é o Espírito, quem revela é o Espírito, quem honra é o Espírito. Levante a sua mão que eu estou com a mensagem de Deus para o seu coração esta noite. Nós estamos em uma fase que chega de negócio. Estou vendo anjo. Os anjos estão de greve, não vem mais nenhum não. Os anjos somos nós, que somos representantes de Deus para trazer a revelação da palavra e mostrar o caminho certo. A igreja não precisa de massagem no ego, nem de mensagem de autoajuda. Que mensagem de autoajuda não batiza com o Espírito Santo, não renova, não liberta, não salva. Agora a mensagem de transformação, onde confronta você dizendo: se conserte desmantelado, senão você vai para o inferno. Aí você vai entender que Deus está dizendo: eu estou te dando uma oportunidade. Aonde tem regeneração, justificação e santificação, tem arrependimento e abandono de práticas do mundo. Aí a glória de Deus se manifesta. Deixa eu ver a mão de quem está sentindo Deus aqui. Diga glória a Deus. Calvino diz que a salvação é só pela fé, mas a fé salvadora ela não vem só. Ela se evidencia pelas obras. A questão aqui levantada por Paulo era: como a salvação é recebida? A resposta é: pela fé somente. Observe que Paulo fala da fé recebida e Tiago fala da fé conhecida. A fé recebida quando você ouviu, creu e se converteu.
E a fé conhecida é quando você trabalha e produz. Por isso que Jesus foi enfático dizendo: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Eu vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedides em meu nome ao Pai, Ele vos conceda. Quem está trabalhando para Deus, levante a mão e dê um glória a Deus. A pergunta de Tiago, já estou terminando, era: como essa fé verdadeira é conhecida? A resposta é pelas obras. Assim Tiago e Paulo não estão se contradizendo, mas se completando. Deixa eu parafrasear. Somos justos diante de Deus pela fé. Diga comigo: somos justificados diante de Deus. Não, com essa multidão dá para melhorar. Somos justificados diante de Deus pela fé. Somos justificados diante dos homens pelas obras. Por isso que quando Deus falou sobre a fé em relação ao testemunho e a evidência do patriarca Jó, o diabo disse também: quem não é crente, quem não dá glória e fala li, com tantos gados, com tantos bichos, o homem mais rico do Oriente, agora tira tudo dele, para ver se realmente ele te respeita, ele te honra, se ele realmente é salvo. Então nós somos justificados diante de Deus pela fé, e somos justificados diante dos homens pelas obras. Deus pode ver a nossa fé, mas os homens, eles precisam ver a nossa obra. Deixa eu dizer para encerrar, é Santa Ceia. Tudo que você faz para o reino de Deus tem valor diante de Deus. Não faça as coisas dependendo de orientações de terceiros. Não questione aquele que está com autoridade sobre você. Faça a sua parte, que está sendo notificado diante de Deus. Quem dá glória por isso? Observe que se você fizer sem murmurar, sem escarnecer e sem se opor, as bênçãos de Deus descem sobre a sua vida e você vai crescer de uma forma extraordinária. Quem crê nesta verdade, diga glória a Deus. Deus acredita no seu trabalho. Lembre-se onde você estava e quem foi que lhe viu, lhe trouxe, lhe valorizou, lhe capacitou, lhe ensinou, lhe comissionou e está respaldando honra sobre a sua vida. Não troque a sua liberdade e não negocie a sua salvação com ninguém. Faça o que vier às suas mãos, sabendo que Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Quem crê nesta verdade, levante a mão e dê um glória a Deus.